Muitíssimo boa noite, queridos amigos. Estamos de volta aqui em mais um estudo de o que é o Espiritismo de Allan Kardec. Inicialmente aqui pelo canal Amigos de Nosso Lar e depois transferimos lá para o nosso canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Nós que fomos aí e tivemos a honra de sermos convidados pelo Amigos de Nosso Lar para fazer esse estudo semanal desse importante livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Então, temos aqui de 8h40 até as 9h10 para estudarmos essa preciosa obra. Então, vamos lá. Vamos ver inicialmente quem já chegou aqui para estudar conosco. Temos aqui a nossa querida Nelide Fernandes de Souza, ela que dá boa noite, fala do Rio de Janeiro. Igualmente a Shirley Siqueira, que fala de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Aos poucos o pessoal vai se achegando e, obviamente, há aqueles que não podem assistir ao vivo e vão assistir posteriormente. Não há problema nenhum nisso, né? Bem, então vamos lá. Tivemos aí uma semana bastante interessante, né? Enfim, com a nossa sequência aí de estudos. Nosso canal lá vem realmente cada vez mais atraindo a atenção dos espíritas, né? Isso nos deixa muito satisfeitos, não pelo número, mas o número certamente é um indicador de que nós possamos estar no caminho certo, né? E nosso objetivo nada mais é que realmente levar a doutrina espírita como ela é e não como alguns acham, né? Têm achado que ela é. Claro, todo mundo tem aí o direito, mas por vezes a gente verifica que alguns divulgadores não reúnem um conhecimento tal que possa efetivamente representar o Espiritismo, uma vez que eles ensinam coisas que estão em contraposição ao que o Espiritismo ensina, né? Então, a gente mais ou menos avalia por aí, e na medida em que nos esforçamos para sermos o mais fiéis possível ao texto kardeciano e à verdadeira proposta do Espiritismo, que é uma proposta eminentemente racional, né? É uma filosofia espiritualista, né? Que prima pelo gosto e pela ciência e também em se manter atualizada através dos esforços científicos e, ao mesmo tempo, nos traz aí uma filosofia com consequências morais, né? Quer dizer, ela caminha para e passo aí com aquilo que nos ensinam os espíritos, que são as leis morais que nós devemos respeitar, de modo até mesmo podermos progredir na senda do progresso espiritual, da evolução espiritual. Bem, então vamos lá, vamos compartilhar com você aqui a tela do Kardecpédia, né? Sempre lembrando aí que o Kardecpédia, que a Kardecpédia é um instrumento muito interessante, né? Que foi criado pelo Cosme Massi e sua equipe e que nos auxilia muito em nossos estudos, tanto dentro quanto fora aqui do ambiente virtual, não é mesmo? Bem, então vamos lá. Já marcamos ali exatamente o ponto onde paramos o nosso último estudo, né? Na semana passada não pudemos realizar o estudo, né? Foi um feriado, nós nos ausentamos naquele dia, mas estamos aqui de volta para darmos sequência a esse estudo. Então vamos lá. Então temos aqui Kardec comentando sobre o tal médico que tentou dar uma explicação um tanto meia-boca para alguns dos fenômenos de efeitos físicos que Kardec vinha estudando. E aí ele diz, né, que confessa, né, ele diz o seguinte: confesso-vos que se me tivesse de sujeitar uma operação cirúrgica com esse médico, hesitaria muito em confiar-me a ele, porque recearia que ele não julgasse o meu mal com mais perspicácia. E realmente, né, pessoal, quando alguém se coloca
para opinar sobre algo que não conhece, quem fica mal, geralmente, é a própria pessoa. Porque a verdade vai acabar aparecendo, né? E realmente ser precipitado em emitir uma opinião não é uma boa estratégia. Porque, às vezes, o que acontece? Tanto aquele que aceita as coisas de maneira muito fácil, quanto aqueles que negam também muito fácil, correm em erro, incorrem em erro. Essa postura não é a mais equilibrada, nem a de aceitar e nem a de negar a priori ou apressadamente, né? Então, por quê? Porque certamente a chance de erro aumenta muito. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Por vezes, o que a gente repara é isso, não que nós sejamos infalíveis, não é nada disso, mas que a gente vê, de maneira geral, no movimento espírita, são essas opiniões apressadas, né? Frases retiradas de contexto, parágrafos retirados de contexto, enfim, né? Informações soltas, que quando a gente vai ver, a gente percebe que não houve uma análise mais profunda ali. Simplesmente a pessoa leu alguma coisa, né, sem entender o conjunto e interpretou de determinada maneira. Isso é muito perigoso, né? Isso, para quem estuda técnicas de interpretação de texto, sabe que não é uma boa estratégia, né? Que a chance de interpretar mal é muito grande. E Kardec, então, prossegue. Já que esse juízo é uma das autoridades em que pareceis querer apoiar-vos para esmagar o Espiritismo, fico completamente inteirado da força dos outros argumentos que quereis validar, a menos que os não vades beber em fontes mais autênticas. Né? Então, ele, novamente, aí faz uma crítica, né, aqueles que tentam esmagar o espiritismo, atacar o espiritismo, né, com argumentos completamente falaciosos, fracos, né, e que, na verdade, só mostram que são pessoas que não estão bem intencionadas, não estão criticando de uma maneira construtiva, e sim apenas com o intuito de atacar. E aí o crítico, né, que está tendo esse diálogo com Allan Kardec, questiona: entretanto, bem vedes que já passou a moda das mesas girantes, que durante certo tempo fizeram furor. Hoje já ninguém se ocupa com elas. Por que se dá isso quando é uma coisa séria? E aí Kardec então responde: porque das mesas girantes saiu uma coisa ainda mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem. Quando estes nada mais tiveram a aprender no giro das mesas, não mais com elas se ocuparam. Então, Kardec demonstra ali ao crítico que tudo realmente iniciou com o advento das mesas girantes, da tipologia, né, que são as pancadas, enfim, mas que aquilo teve o seu tempo, teve a sua finalidade, e que agora o Espiritismo havia avançado, né? Tanto como uma ciência completa, a ciência do espírito, assim como, segundo Allan Kardec, uma perfeita doutrina filosófica. E isso, inclusive, pessoal, nos faz meditar acerca de uma certa polêmica que vem surgindo por aí, já há algum tempo, na realidade, né, sobre a questão do termo, né, do vocábulo espiritismo. Porque a gente tem que entender também que Allan Kardec, inicialmente, entendeu o espiritismo como apenas, né, digamos assim, um estudo sobre os fenômenos mediúnicos, os fenômenos de efeitos físicos que ele vinha se deparando, né, que apresentaram a ele, e aí, então, ele começou a estudar
verificar qual era a origem daquilo, e se deparou, então, com os espíritos. Então, em vista disso, ele começa a falar, por exemplo, de espiritismo antigo, de espiritismo... tem até uma palavra, né? Enfim, o espiritismo antigo, como se o espiritismo já existisse antes. Por que espiritismo retrospectivo? Lembramos aqui do adjetivo, né, que Kardec se utiliza. Porque Kardec, àquela altura, não tinha se deparado com o espiritismo em seus dois outros aspectos, digamos assim, que é o aspecto filosófico e o aspecto de filosofia moral, né, de ensino moral. Isso ele foi, aos poucos, verificando com o próprio ensino dos espíritos. Então, no momento em que ele apenas se coloca para estudar a fenomenologia, ele chega, né, para as pessoas, enfim, para os estudiosos, e diz: olha, essas coisas sempre existiram, desde os tempos mais remotos da humanidade. Por quê? Porque a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. Então, a mediunidade não surgiu com o espiritismo, com a doutrina espírita. Então, por isso que ele fala de espiritismo retrospectivo, do espiritismo antigo, porque ele entendia ainda o espiritismo como apenas, né, o estudo da mediunidade e de todos os fenômenos ligados a essa faculdade natural no ser humano. Agora, no momento em que Kardec se apercebe que ele acaba se deparando com algo que é mais do que uma ciência experimental, né, que é ao mesmo tempo uma filosofia, né, que é uma doutrina filosófica com consequências morais, ele já muda de ideia. Então, o espiritismo passa, né, a ser um termo que se alarga e acaba, então, abraçando, né, o sentido de doutrina. E aí surge, na própria cabeça de Allan Kardec, a doutrina espírita. Tá? Quando eu digo na cabeça, é que ele se apercebe que os espíritos estão ditando a ele uma doutrina, né? Então, obviamente que Kardec já tinha se utilizado de um termo para aquela sua nova ciência. Ele adotou o termo espiritismo, que inclusive já existia, né? Já tinha aparecido por aí. Só que ele não ia, depois dele se aperceber disso, criar um novo termo. Então, acabou ficando espiritismo mesmo. Então, nós temos o termo espiritismo lato sensu, que surge logo no início das investigações realizadas por Allan Kardec, e depois de um certo tempo surge o termo espiritismo sendo utilizado no seu sentido estrito, isto é, a doutrina espírita, que na verdade foi o que vingou, né? O que era o espiritismo que havia mais ou menos surgido, né? Assim, já tinha dado o ar da graça em alguns lugares antes de Kardec. Aquilo não deu em nada na realidade, né? Aquilo ficou apenas no sentido da experimentação, né? Da verificação da existência dos espíritos e da mediunidade, algo que existiu desde o início dos tempos, né? Agora, na medida em que isso é sistematizado, né, organizado por Allan Kardec, então é como se morresse, né, aquele espiritismo, né, aquelas experimentações que acabaram não dando em muita coisa, né, para então tomar lugar uma doutrina completa, né, que foi aquela ditada e organizada a Allan Kardec. Então, é assim que nós vemos. Então, não dava para Allan Kardec sair criando termos. Acabou ficando o espiritismo mesmo,
né, que a gente entende hoje, né, para aquilo que efetivamente rendeu frutos, né? Quer dizer, nós temos, embora não seja um contingente enorme, mas nós temos um contingente, né, de espíritas muito maior, por exemplo, do que o neo-espiritualismo, por exemplo, né, que praticamente desapareceu, né, que predominou em países como Estados Unidos e Inglaterra, em que, inclusive, não ensinava a reencarnação, porque os espíritos meio que temiam, né, afastar as pessoas que possivelmente não iam aceitar a reencarnação, uma vez que o contexto histórico, né, e a mentalidade das pessoas daquela época não lhes permitia, digamos assim, né? Quer dizer, pessoas ainda muito orgulhosas, até mesmo motivadas por sentimentos racistas, né? Imagine, né, uma sociedade tão racista, tão preconceituosa, né, de um indivíduo ser dito a um indivíduo desse que ele, numa outra encarnação, pode ter sido um negro, pode ter sido um chinês, pode ter sido, enfim, pertencente a alguma outra etnia. Ele imediatamente ia, né, chutar o balde, digamos assim, né? Então, o neoespiritualismo ficou pelo meio do caminho, teve, claro, a sua contribuição, isso a gente estuda bem no livro do Arthur Conan Doyle, né, o meu xará, né, onde ele explica, né, que mesmo antes de Allan Kardec havia sim, né, um contingente bem razoável de pessoas já estudando essa fenomenologia. Bem, quem se chegou aqui também é a nossa querida Rose Ribas, né, que deseja aí boa noite a todos, e a Sheila Siqueira comentando o seguinte: na verdade, os espiritismos primitivos eram os espiritualismos, exatamente, né? Eram os movimentos espiritualistas, né? Que, enfim, em sua grande maioria não deram em nada, né? Não tiveram prosseguimento. O espiritualismo, na verdade, acabou trilhando outros caminhos, principalmente com o surgimento da teosofia, né? Blavatsky reuniu em torno de si o ocultismo, né? O esoterismo, as ideias do hinduísmo, do budismo, né? Ela, aqui no Ocidente, a teologia meio que sintetizou, a teosofia, desculpa, meio que sintetizou isso daí, por vezes até pervertendo alguns desses conceitos, né, dessas religiões mais antigas, como o hinduísmo e o budismo, mas, de qualquer forma, o espiritualismo tomou um outro caminho com Helena Blavatsky e o espiritismo se manteve, né, fiel aí, pelo menos por um bom tempo, ao trabalho de Allan Kardec, e esse é o nosso esforço, né, de manter isso, manter essa chama viva, para que o espiritismo não seja aí engolido, né, pelos esses misticismos, por essas outras ideias que, em grande parte, né, não tem como combinar, né, com o espiritismo. O espiritismo tem uma individualidade que lhe é muito própria, ele é muito preciso naquilo que ele ensina e, obviamente, tentar introduzir dentro do movimento espírita outras coisas, nós já vimos aí os efeitos e não são nada positivos. Bexir Siqueira também comentando o seguinte: espiritismo é único porque tem fundamento, tem identidade. Exatamente, Shirley, concordamos aí contigo. Bem, então vamos lá. Kardec então prossegue. Para as pessoas fúteis, que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo, um divertimento que abandonaram quando dele se aborreceram. São pessoas com as quais a ciência não conta. Exatamente, né, pessoal? Isso nos serve de lição até hoje. Quem leva o espiritismo, né, como um passatempo, como divertimento, com as suas literaturas romanceadas, né, com pessoas que vêm trazendo informações sensacionalistas, quem foi quem na outra encarnação, porque vai com previsões para o futuro, porque em 2057 o planeta vai se tornar um planeta em regeneração, enfim, né, uma série de outras invencionices, né, que surgem por aí. Esses
né, nós não temos muito o que fazer, né? O espiritismo não dá conta dessas pessoas porque elas não, né, elas querem se ocupar do espiritismo, não de uma maneira séria, mas apenas com uma vã curiosidade. É a futilidade que Kardec ali está se referindo, né? Então, é uma pena, é lastimável quando isso acontece. A gente percebe que a grande maioria das pessoas não se aprofundam, essa é a realidade, no estudo do Espiritismo. Elas têm apenas uma visão muito parcial, muito limitada. Elas acreditam em alguns princípios, como a reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, mas é um conhecimento muito superficial, é muito raso. E aí, quando isso acontece, elas acabam sendo vítimas, sendo alvo desses espiritualismos por aí, né, genéricos, com suas ideias estapafúrdias, né, completamente anticientíficas, irracionais, e aí acabam escolhendo esses outros caminhos. Quando vem que o espiritismo não se presta a isso. Quando vem que os divulgadores sérios não se prestam a essas vãs curiosidades, essas futilidades, esses sensacionalismos, né? A gente percebe isso, já presenciou vários fatos. Claro, vários fatos ligados a esse tipo de perfil de pessoa, né? Que que tem preguiça de estudar, que não lê, que acha que lendo meia dúzia de linhas já virou uma autoridade no assunto. E a gente vê, né, pessoal, perceba que nós mesmos aqui, né, eu particularmente faço aí estudos na terça, na quarta, na quinta, às vezes também mais de um estudo por dia, e mesmo assim a gente percebe o quanto, né, eu percebo, estou falando por mim, não posso falar por outras pessoas, né, eu mesmo percebo o quanto que eu ainda tenho que estudar, tendo contato com o espiritismo praticamente todo santo dia. Agora imagine alguém que tem com o espiritismo um contato é, quase que esporádico, né? Não tem, é impossível alguém dominar qualquer matéria ou se aprofundar em qualquer matéria sem estudar, né? No espiritualismo em geral, né, nas religiões espiritualistas, tem muita gente assim. É por isso que, né, inclusive comentei isso no último vídeo que nós lançamos, que o espiritualismo em geral, né, esse espiritualismo genérico que tem por aí, nunca, enquanto permanecer assim, nunca vai ser levado a sério por gente séria, por estudiosos verdadeiros, por gente que realmente sua a camisa para se aprofundar nas questões, né? Por quê? Porque eles veem que, geralmente, os pontos, né, eles percebem, essas pessoas que estudam mais, elas de cara veem que se tratam de pessoas mal informadas, né? É o que acontece. São indivíduos que, infelizmente, não se aprofundam, não têm uma cultura geral muito boa, então são facilmente enganáveis. A gente está vendo isso em relação, por exemplo, a esse estudo que nós estamos fazendo de ufologia, onde fenômenos naturais, claro, alguns ainda precisam de maiores explicações, né, maiores estudos, mas a grande maioria são fenômenos naturais ou mesmo criados por homens, né, que são prontamente aceitos por boa parte da população como sendo aparições, né, avistamentos de naves espaciais vindas de outros planetas, né? Sem contar o grande comércio, né, que se estabeleceu aí em relação a esse assunto, né? Então, que se fazem valer do quê? Da ingenuidade e da ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. Porque, geralmente, aquele que desconhece, ele tem essa ingenuidade, porque ele não conhece, né?
Então, ele tende a acreditar com muito mais facilidade, né? Aquele que desconhece tende a ter essa postura mais de alguém mais facilmente manipulável, né? E a gente vê isso também nas religiões dogmáticas tradicionais, que também têm os seus erros, né? Tem também os seus espertalhões, os seus enganadores. Tem muita gente séria, né? Mas também a gente vê aí ao longo da história, e viu ao longo da história, que mesmo dentro do catolicismo, do protestantismo, teve lá os seus espertalhões, aqueles que ensinavam coisas absurdas, né? Inclusive, no nosso estudo de um tempo atrás sobre os chamados fins do mundo, geralmente eram indivíduos ligados às igrejas, né? Que anunciavam aí o apocalipse, anunciavam aí as suas previsões de fim do mundo, que, como nós bem sabemos, né, nenhuma delas até hoje, né, acabou ocorrendo, né? Muito pelo contrário. Todas elas deram com os burros na água, né? Como se diz no popular. Bem, então Kardec prossegue. O período de curiosidade teve seu tempo. Sucedeu-lhe o da observação, que deve ser mais ou menos, né, aquilo que os passos que nós devemos trilhar. Num primeiro momento, na maioria das vezes, né, as pessoas se aproximam do espiritismo pela curiosidade, normal, super salutar ser curioso. Só que a gente também, individualmente, tem que sobrepujar essa fase. Não ficar só na curiosidade, né? Nós temos que partir para a observação, para o estudo, para o aprofundamento. Mas vamos lá. O espiritismo entrou, então, no domínio da gente séria, que não o toma como objeto de divertimento, mas sim como meio de instruir-se. Então, o espiritismo não deve ser objeto de passatempo, de divertimento, né? Apenas em leituras vazias, superficiais, por vezes até fantasiosas, como a gente vê em muitas obras mediúnicas por aí. Tem que ser um meio de a gente se instruir para nos melhorarmos, né? Por isso nós temos lá, né, espíritas amai-vos e instruí-vos, né? E uma coisa está ligada à outra, né? Então, nos instruindo, até a nossa capacidade de amar aumenta, porque nós podemos compreender o porquê das coisas, né? Então, essa fase pela qual o Espiritismo passou também deva ser as fases pelas quais nós devamos passar, e não ficarmos, né, ad eternum no período da curiosidade. Porém, essas pessoas que eu considero como coisa grave, né, coisa séria, não se prestam a qualquer experiência de curiosidade, e ainda menos a satisfazer a daqueles que se apresentam com pensamentos hostis. Como não brincam, não se prestam a servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a esse número. Então, Kardec, mais uma vez aqui, alertando, né, que dá para entender aqui que aqueles que também ficam dando aso a essas experimentações por mera curiosidade, na verdade, estão dando armas aos adversários do espiritismo. E é isso que nós sempre chamamos atenção, na medida que nós vemos, né, alguns divulgadores falando os absurdos que vocês conhecem, né, que nós temos apresentado aqui no canal, fora os que vocês já conheciam, né, nós nos colocamos no lugar de alguém que tem um conhecimento um pouquinho melhor, né, um ateu ou um descrente, um agnóstico, e nos colocamos no lugar dele, porque a impressão é péssima, né? A impressão que essas pessoas têm do espiritismo, por vezes, advém desses trabalhos mal feitos, né, que visam apenas satisfazer a curiosidade, né, enfim, os passatempos aí
às quais as pessoas se dedicam. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui mais uma... Estamos chegando já ao final, né? Então, o crítico faz, então, mais uma consideração. No entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que, em começo, seja movido pela curiosidade. Se só trabalhais na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga, ensinais a quem já sabe. Bem, então, o crítico apresenta ali a sua opinião. Vamos ver aqui a opinião, né, o posicionamento de Allan Kardec, onde ele diz o seguinte: uma coisa é estar convencido e outra estar disposto a convencer-se. É aos desta última classe que me dirijo, e não aos que julgam humilhação vir escutar o que eles chamam ilusões. Com estes, eu não me ocupo absolutamente. Quanto aos que manifestam sincero desejo de esclarecer-se, o melhor modo que têm para prová-lo é mostrar perseverança. Pessoal, isso é muito importante, né? Isso é mais um item, né, importante aqui para nós mesmos. Que muita gente começa a estudar o Espiritismo e para. Então, assim como acontece com qualquer outro assunto, se a pessoa para, ela não avança e, por vezes, até esquece o que ela aprendeu. Então, é preciso ter perseverança. Todo estudante tem que ter perseverança. Ninguém alcança nada sem perseverança. Então, com o Espiritismo não seria diferente. Então, ler livros com uma abordagem superficial, né? Água com açúcar, e pessoas que se dedicam a esse tipo de leitura, esse tipo de estudo, vão continuar tendo do Espiritismo uma ideia completamente rasa e não vão avançar em conhecimento. São reconhecidos por outros sinais, diz Kardec, que não apenas o desejo de ver uma ou duas experiências. Esses querem trabalhar seriamente. Então, Kardec aqui fala, né, que não se pode ser verdadeiro espírita sem querer trabalhar seriamente. Claro que o trabalho começa a partir de nós mesmos, na nossa transformação, mas essa transformação também, obviamente, está ligada ao trabalho, a colocar o que nós aprendemos em prática. Claro que na medida das nossas possibilidades, né? E em todos os ramos da vida, né? Não só, obviamente, dentro do centro espírita, mas, obviamente, fora dele. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com um cuidado todo particular. Tem a questão do tempo. Então, se nós perseveramos, se nós aproveitamos bem o tempo, né, mais celeremente nós vamos, né, chegar num nível mais avançado de conhecimento dentro do Espiritismo, assim como em qualquer outro assunto, como já dissemos várias vezes. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente dos das ciências exatas. Não se produzem à vontade. É preciso que os colhamos de passagem. É observando muito e por muito tempo que se descobre, uma porção de provas que escapam à primeira vista, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições em que se pode encontrá-las, e ainda mais quando se vem com o espírito prevenido. As provas abundam para o observador assíduo e refletido. Uma palavra, um fato aparentemente insignificante, é para ele um raio de luz, uma confirmação, ao passo que tais fatos não têm sentido para quem os observa superficialmente ou por simples curiosidade. Eis porque não me presto a fazer experiências sem resultado provável. Então, Kardec aqui sempre bastante consciente, bastante ponderado, né, em relação às questões das provas, né, que ele diz lá, abundam para o observador assíduo e refletido. Então, assíduo, né? Então, isso, mais uma vez, tem a ver com a nossa constância no estudo. E refletido, quer dizer, não ser alguém nem negador de tudo e também não ser alguém que aceita tudo
né, logo de primeira. Então, nós temos que precisar sempre da reflexão, né, de refletirmos acerca daquilo, para que, então, de uma maneira sóbria, de uma maneira fria, porém bem pensada, cheguemos a uma conclusão. Bem, pessoal, então paramos aqui exatamente nessa questão, né? Então, no nosso próximo encontro, nós terminaremos, possivelmente, essa parte onde Allan Kardec está tendo ali contato, né? Está tendo ali um diálogo com o crítico, nesse primeiro diálogo, como vocês estão vendo aí. E aí nós já iniciaremos o segundo diálogo, que é com o cético. E depois do cético, como vocês podem ver aí, será com o padre. Então, muitas coisas interessantes, muitas apreciações bacanas, né? Vamos ter aí a oportunidade de estudar com Allan Kardec. Vamos ver os comentários de vocês aqui, para então irmos para o nosso encerramento. A Rose Ribas, vamos ver o que ela diz. Quanto mais a gente estuda, mais dimensiona a própria ignorância. É incrível, é isso mesmo, né? Como já dizia, né, o sábio, né, quanto mais sabemos, né, mais temos a real dimensão, né, como você bem diz ali, do quanto ainda ignoramos. Tem Chile Siqueira dizendo aqui que passou rápido demais. Passa rapidinho, meia hora, né? 35 minutos né, um tempo que que bem aproveitado, dá para fazer bastante coisa. Rose Ribas aí também nos agradecemos. Nós que agradecemos aí, né? Na verdade, nós estamos estudando juntos, né? É um estudo sempre coletivo, e a gente aqui tem mais cara de pau para colocar aqui né, a cara no YouTube, mas nos consideramos todos aí estudantes dessa maravilhosa doutrina. Mestre é Jesus, mestre é Kardec e, obviamente, a espiritualidade, os espíritos superiores que levaram a cabo aí para nos trazer essa magnífica doutrina, né? Quanto mais nós estudamos o espiritismo, nós vemos que ela nos responde melhor responde aos nossos questionamentos. Claro que tem gente que, estava até conversando sobre isso, que quer dar um passo acima do que é capaz, né? Tem gente que quer discutir o sexo dos anjos, quer discutir a natureza de Deus, quer discutir coisas que a gente sabe que estão muito acima ainda na nossa compreensão. Um estudo sério, um conhecimento sério não se faz assim. A gente tem que ter uma base muito bem alicerçada, né? Para então construirmos o nosso edifício. Tem gente que já quer partir lá para o topo do edifício de uma, né, tacada só. Não é assim. É o mesmo que alguém que estivesse iniciando seus estudos em matemática quisesse já saltar para o aprendizado, por exemplo, de cálculo integral, que é algo, né, que só alguém com uma base muito boa de matemática é capaz de aprender e acompanhar. Então, o que a gente percebe aí nos espiritualismos, né, nos esoterismos da vida, que querem dar as suas explicações para coisas muito grandes e que certamente não estão dentro do nosso escopo, não estão dentro do nosso alcance atual enquanto espíritos encarnados num planeta, né, de espíritos de terceira ordem, né, num planeta ainda de expiações e provas. Então, aos poucos, a gente vai construindo esse nosso edifício do conhecimento para, né, quem sabe, um dia realmente descortinarmos os segredos, né, do universo. Mas, por enquanto, temos que descortinar os segredos que estão à nossa volta, não aqueles que estão distantes, né? Muita gente aí, como eu disse anteriormente, querendo dar um salto maior do que a perna pode dar. Então, o espiritismo é muito pé no chão em relação a isso, né? E é por isso que nós o valorizamos tanto também, igualmente por esse aspecto. Bem, pessoal, então, hoje é quinta-feira, né? Amanhã nós não temos nenhum estudo, mas na segunda-feira estaremos aqui de volta, né? Aliás, no canal
Arthur Azevedo Difusão Espírita, para falarmos um pouco mais sobre essa questão de espiritismo e ufologia, desta feita, falando um pouco mais sobre algo que vem sendo explorado por esses espíritas ufólogos, que é a questão, né, da transformação do planeta, das profecias sobre essa possível transformação do planeta em alguns poucos anos. Isso tem sido muito ligado à ufologia, porque, segundo alguns, quando esse momento chegar, e não estaria tão longe, os extraterrestres fariam contato conosco, ou mesmo até viriam nos salvar de algumas situações. Então, na medida em que a gente entende, né, que essas previsões, como vou mostrar para vocês, são furadas, a gente entende também que esses nossos confrades, digamos assim, estão, mais uma vez, especulando em cima de um castelo de areia, né? Que só um pouquinho de discernimento, de racionalidade, desmorona muito facilmente para quem quer raciocinar, para quem quer pensar e não ser enganado, ser ludibriado, né, com essas informações sensacionalistas que atraem muita gente, mas atrai, né, esse perfil aí que, infelizmente, só quer ter do espiritismo a superfície. Bem, pessoal, então nos vemos na segunda-feira, né? Onde voltaremos a falar sobre essa questão do espiritismo e ufologia. Então, tenham todos aí um bom fim de semana, né? Hoje já é quinta-feira, né? Na sexta-feira eu tenho a reunião mediúnica no centro que nós estamos reabrindo, né? Logo, inclusive, trarei novidades em relação a isso, até que para vocês possam nos ajudar. E, inclusive, na cidade aqui de São Gonçalo, né? Um centro que tinha fechado, nós estamos reabrindo. Na sexta-feira já existe lá a reunião mediúnica e, em breve, o centro, se Deus quiser, reunirá condições para abrir ao público em geral. Ok, pessoal? Então, agradeço a vocês mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.